Em 1991, um grupo de mergulhadores civis encontrou algo que não fazia sentido. Um submarino repousava em um local onde nenhum submarino deveria estar. O que eles descobriram nos anos seguintes mudaria a história e levantaria perguntas arrepiantes. Porque quando finalmente conseguiram entrar, o que os mergulhadores encontraram dentro do submarino nazista afundado vai te deixar sem palavras. Número 1. O submarino fantasma da Segunda Guerra Mundial. Essa é a história real do U-869. E tudo começa com um mistério no fundo do mar. O submarino fantasma da Segunda Guerra Mundial. Nas águas escuras e agitadas do Atlântico, a morte podia surgir sem aviso, sem compaixão, vinda das profundezas. Os U-Boots alemães patrulhavam o oceano como tubarões, silenciosos e invisíveis, afundando milhares de navios aliados com precisão cruel. Número 2. A máquina de terror de Hitler nos mares. Esses submarinos eram a arma do terror de Hitler no oceano. Eles cortavam rotas de suprimento cruciais e deixavam rastros de aço e óleo pelo caminho. De todos os U-Boots lançados pela Alemanha nazista durante a guerra, a maioria foi destruída. Alguns foram capturados, outros simplesmente desapareceram. Um dos mais misteriosos foi o U-869. Número 3. Um gigante nazista projetado para cruzar o Atlântico lançado em 1943, o U-869 era um U-Boot do tipo 9C-40, um dos maiores submarinos de longo alcance da Marinha Alemã. Com aproximadamente 76 metros de comprimento e 6 tubos de torpedo, ele foi construído para atravessar o Atlântico e atacar navios aliados em áreas distantes. Sua missão era clara: interromper, destruir, desaparecer. O comandante era o capitão Helmut Neuerburg, um oficial experiente da Marinha. Número 4. A missão alterada no caos do fim da guerra. No fim de 1944, quando a guerra começava a virar contra a Alemanha, o U-869 foi enviado em sua primeira missão de combate. Segundo registros da época, ele deveria seguir para a área de Gibraltar, um ponto estratégico onde os navios aliados passavam pelo Mediterrâneo. Mas naquela altura, o comando alemão estava em colapso, ordens conflitantes, falhas de comunicação e desorganização total. Número 5. O suposto fim do U-869 nas águas de Gibraltar. Acredita-se que a missão do U-869 pode ter mudado no caminho. Em 11 de fevereiro de 1945, um destroyer americano e um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos relataram ter atacado e afundado um U-Boot alemão não identificado perto de Gibraltar. O relatório oficial considerou o ataque um sucesso. Baseados na cronologia e nas rotas previstas, os aliados concluíram que aquele submarino era o U-869. Número 6. Uma história oficial construída sobre suposições. Com a Alemanha derrotada e desorganizada, nenhuma versão contrária foi apresentada. Assim, a história foi dada como encerrada. O U-869 teria afundado próximo a Gibraltar, levando consigo todos os 56 tripulantes. Nenhum sobrevivente, nenhum pedido de socorro, nenhum destroço. Por décadas, ninguém questionou essa versão. Era apenas mais uma linha na extensa e sangrenta história da Segunda Guerra Mundial. Número 7. Começam as dúvidas sobre o destino do submarino, mas olhando mais de perto, a história começa a apresentar falhas. Primeiro, nunca houve fotos ou imagens de sonar confirmando a presença de um naufrágio nas dimensões do U-869 em Gibraltar. Os relatos da época de guerra eram notoriamente imprecisos, muitas vezes baseados em suposições em meio ao caos dos combates. Número 8. O silêncio de rádio e o mistério da localização. O Atlântico era vasto, a tecnologia era primitiva e os erros eram comuns. Além disso, nenhum documento alemão da época indicava com clareza a posição final do U-869. A máquina de guerra nazista estava em colapso. O tráfego de rádio havia cessado. Os registros estavam incompletos ou destruídos. O que restou era ambíguo. Muitos especialistas passaram a acreditar que o U-869 talvez nem tenha chegado a Gibraltar. E havia um detalhe ainda mais assustador: o silêncio de rádio. Os U-Boots tinham que reportar sua posição regularmente. O último contato com o U-869 foi ainda no Atlântico Norte, a milhares de quilômetros do local onde se acreditava que ele havia afundado. Número 9. O caso reaberto por civis obstinados.
Quanto mais historiadores e pesquisadores investigavam, mais perguntas surgiam. Teria o submarino sido confundido com outro em Gibraltar? Teria sido redirecionado sem registro? Ou algo ainda mais estranho teria acontecido? Por mais de 40 anos, o U-869 permaneceu como um mistério não resolvido. Um navio fantasma perdido no tempo, escondido entre documentos contraditórios e memórias que se apagavam. Número 10. O Enigma de Jersey. Uma descoberta inesperada. Décadas depois, algo estranho apareceu em um sonar próximo à costa de Nova Jersey. Mergulhadores foram investigar, e o que encontraram foi de tirar o fôlego. O Atlântico Norte, ao largo da costa de Nova Jersey, é um cemitério de aço. Centenas de destroços jazem sob as ondas, vítimas de tempestades, colisões e guerras. Para mergulhadores locais, é um parque de diversão e um quebra-cabeça. Número 11. A equipe de mergulhadores e o começo da investigação. No verão de 1991, um grupo de mergulhadores especializados em destroços encontrou algo diferente de tudo que já tinham visto. Na época, John Chatterton, Richie Kohler e uma pequena equipe de mergulhadores experientes do Nordeste dos Estados Unidos estavam em busca de embarcações desconhecidas utilizando sonar de varredura lateral. As águas naquela região eram notoriamente perigosas. Correntes fortes, visibilidade mínima, mergulhos profundos. Nada ali era fácil. Era mergulho técnico. Exploração de alto risco que exigia planejamento meticuloso, precisão absoluta e nervos de aço. A cerca de 96 quilômetros da costa de Point Pleasant, Nova Jersey, e a uma profundidade de 70 metros, o sonar revelou uma imagem intrigante. Número 12. Um submarino onde não deveria existir era um objeto longo e estreito, em forma de torpedo, deitado no fundo do oceano. Algo feito pelo homem. Algo antigo. Mas o que exatamente? A curiosidade logo virou obsessão. Quando os mergulhadores desceram pela primeira vez até o destroço, a visibilidade era péssima. Mal podiam enxergar 1 metro à frente. O frio cortava as roupas de mergulho. A estrutura estava parcialmente enterrada na areia e envolta em redes de pesca antigas. Bastaram algumas voltas em torno da estrutura para confirmar o óbvio. Era um submarino. Um grande. E ele não deveria estar ali. No início não havia números visíveis, nem marcas. Sem nome, sem placas, sem bandeiras. A torre de comando estava parcialmente desmoronada e o casco trincado. O tempo estava transformando tudo em ferrugem. Seria um submarino americano? Russo? Alemão? Ninguém sabia. E foi aí que os mergulhadores deram um apelido ao mistério. Yoho, número 13. Um enigma que desafiava a lógica histórica. Yoho era um enigma que desafiava a lógica. Nenhum submarino da Segunda Guerra Mundial era conhecido por ter sido perdido naquela área. E, no entanto, ali estava ele, repousando em silêncio sob as ondas por quase 50 anos. A equipe de mergulhadores decidiu retornar várias vezes. Não eram mergulhos simples. Exigiam misturas de gases especiais, paradas de descompressão cuidadosas e planejamento detalhado. Os riscos eram altos. Narcoses por nitrogênio, toxicidade por oxigênio e, o mais temido, a síndrome da descompressão. Mas cada descida trazia novas pistas. Número 14. Pistas alemãs no interior do submarino dentro do casco. Eles encontraram mostradores marcados em unidades métricas, canos, válvulas e instrumentos de controle. Ficava claro, era um U-boot alemão. Mas qual deles? Começaram a recuperar pequenos objetos, pratos, tigelas, pedaços de equipamentos. Alguns traziam o símbolo da águia da Marinha Alemã, mas nada definitivo. O ponto de virada veio com a descoberta de uma faca de manteiga, escurecida, mas intacta, gravada com o nome Hornberg. Não era um número de modelo, era o nome de uma pessoa. Isso mudou tudo. Número 15. A identidade revelada. O 869. Utilizando registros da Marinha e listas de tripulantes, os mergulhadores rastrearam o nome até uma pessoa real, o marinheiro Georg Hornberg, listado como parte da tripulação do U-869. A equipe continuou suas buscas, tanto debaixo d'água quanto em arquivos. Em uma das expedições seguintes, recuperaram válvulas e peças do motor a diesel com números de série. Esses números foram comparados com os registros do estaleiro Deschimag AG Weser, o estaleiro alemão responsável pela construção do U-869. As peças batiam. Contra todas as probabilidades, aqueles mergulhadores civis haviam identificado o naufrágio misterioso.
Em 1997, 6 anos após o primeiro mergulho, a Marinha dos Estados Unidos reconheceu oficialmente que o submarino afundado na costa de Nova Jersey era, de fato, o U-869. As implicações eram enormes. Número 16. A história oficial desmontada. O U-869 não havia sido destruído perto de Gibraltar, como os registros militares americanos afirmavam desde 1945. Ele tinha afundado na costa leste dos Estados Unidos, a mais de 4.800 quilômetros de distância de onde a história dizia que estava. Os mergulhadores conseguiram o que nenhum documento de guerra havia conseguido: localizar e identificar fisicamente o submarino. Eles encontraram a verdade. Número 17. Um feito histórico. E uma nova pergunta. E aí veio a realização assustadora. Ninguém estava procurando o U-869 naquele local. Se não fosse por um punhado de mergulhadores obsessivos, ele ainda estaria enferrujando no anonimato com sua história enterrada. A Marinha e os historiadores tomaram nota. Mergulhadores de todo o mundo passaram a considerar esse feito como uma das maiores identificações subaquáticas já realizadas sem apoio institucional. Sem exército, sem governo, apenas mergulhadores recreativos, determinação e centenas de horas arriscadas no fundo do mar. Mas o mistério não estava totalmente resolvido. Número 18. Como o U-869 foi parar ali? A grande pergunta ainda pairava. Como o U-869 foi parar ali? Suas ordens de missão indicavam Gibraltar. Relatórios de guerra o situavam na Europa. Então, o que ele fazia do outro lado do Atlântico? Teria recebido ordens secretas? Teria se perdido por falha de comunicação? Nenhum registro sobreviveu para responder. Os diários de bordo estavam incompletos, e os homens a bordo do U-869, todos os 56, morreram com o submarino. O túmulo foi encontrado, a história parecia corrigida, mas o verdadeiro mistério do U-869 estava apenas começando. Número 19. Morte por fogo amigo, ou algo ainda pior. Quando os mergulhadores confirmaram que o naufrágio próximo a Nova Jersey era, sem sombra de dúvida, o U-boot alemão U-869. Surgiu uma nova dúvida. Por que ele afundou? A pergunta parecia simples, mas à medida que os mergulhadores exploravam o submarino e os pesquisadores reavaliavam a história, as respostas ficavam cada vez mais nebulosas. Duas teorias principais surgiram, ambas apoiadas por indícios, mas com lacunas que impediam uma conclusão definitiva. Número 20. Teoria 1. Um torpedo assassino vindo do próprio submarino. A primeira teoria afirma que o U-869 foi destruído por sua própria arma. Os torpedos alemães da Segunda Guerra Mundial eram poderosos, mas longe de perfeitos. Um dos problemas mais temidos era o Circle Runner, um torpedo que, por falha no giroscópio ou na direção, fazia uma curva ampla até retornar contra o submarino que o lançou. O resultado? Um tiro auto-infligido. Isso não era teoria. Aconteceu diversas vezes durante a guerra, e todos os capitães de U-boot sabiam do risco. Os defensores dessa teoria acreditam que foi exatamente isso que ocorreu com o U-869. Após disparar um torpedo, talvez em combate ou em teste, a arma teria desviado e retornado, colidindo com o casco do próprio submarino. Número 21. Indícios de uma tragédia interna. Há indícios circunstanciais que sustentam essa ideia. Primeiro, não há registros de que o U-869 tenha atacado um navio inimigo. Nenhuma notificação de impacto de torpedo, nem qualquer documento relatando tentativa de ataque. Segundo, os danos internos no casco são compatíveis com a detonação de um torpedo muito próximo, talvez ainda dentro do tubo de lançamento, mas não com um impacto externo vindo de cima. Ou seja, o U-869 pode ter se destruído, mas a teoria ainda não é conclusiva. Número 22. Teoria 2. Ataque das forças navais americanas. Outra versão diz que o U-869 foi localizado e afundado por dois navios da Marinha dos Estados Unidos, o USS Howard D. Crowe e o USS Coiner. De acordo com os registros, em 11 de fevereiro de 1945, esses dois navios detectaram um submarino na região, provavelmente por sonar ou hidrofones, e lançaram um ataque coordenado com cargas de profundidade. Depois da guerra, essa ação foi creditada como o afundamento bem-sucedido de um U-boot não identificado, mais tarde assumido como sendo o U-869.
Número 23. Dúvidas no ataque americano. Durante décadas, os registros da Marinha dos Estados Unidos sustentaram essa explicação como o destino oficial do U-869. Mesmo depois da descoberta do submarino em Nova Jersey, a Marinha manteve a versão de que ele foi destruído por suas cargas de profundidade. À primeira vista, parece simples, mas há inconsistências. Primeiro, o timing. O U-869 não era esperado na costa leste dos Estados Unidos. Suas ordens indicavam Gibraltar. Se os navios americanos atacaram um U-boot naquela área, por que não o associaram ao U-869 antes? Segundo, a localização do naufrágio. O local onde os mergulhadores encontraram o U-869 não bate exatamente com as coordenadas informadas pelos navios USS Howard D. Crowe e USS Coiner. Está perto, mas não o suficiente para não levantar dúvidas. Número 24. Evidências contraditórias no naufrágio. Além disso, exames por sonar e avaliações dos danos indicam que vários tubos de torpedo estavam lacrados. Se o U-869 tivesse entrado em combate, por que não disparou todas, ou ao menos algumas, de suas armas? Por que foi pego de surpresa? Ao explorar o interior do submarino, os mergulhadores encontraram pistas que contavam uma história confusa. A seção dianteira do casco estava gravemente danificada, esmagada e torcida. Alguns compartimentos estavam implodidos, sugerindo uma explosão interna, não o impacto de uma carga de profundidade do lado de fora. Ao mesmo tempo, certas partes externas do casco mostravam deformações compatíveis com ondas de choque, mas mais leves do que o esperado num impacto direto. Número 25. A rapidez do fim. Um detalhe se destacou. A sala de controle e a sala dos torpedos permaneceram relativamente intactas. Os danos eram sérios, mas localizados. Isso indica uma explosão interna concentrada. Talvez um torpedo que explodiu dentro do tubo ou pouco depois de lançado. Outro ponto intrigante: a posição dos restos mortais da tripulação. Com o tempo, os esqueletos se espalharam, mas as evidências indicam que ninguém tentou fugir. Nenhum sinal de subida de emergência, nenhuma tentativa de escapar. O desastre foi rápido, violento e sem aviso. Seja o que for que atingiu o U-869, vindo de dentro ou de fora, não deu tempo de reagir. Número 26. Registros militares inconsistentes. Para complicar ainda mais, os registros militares da época são inconsistentes. O U-869 era considerado ausente da costa dos Estados Unidos, e o submarino supostamente afundado pelos destroyers americanos nunca foi identificado com certeza. Isso deixa margem para erro nos dois lados. Talvez os navios americanos tenham de fato afundado um U-boot, mas não o U-869. Talvez o U-869 já estivesse no fundo do mar, destruído por falha técnica dias antes. Ou talvez, apenas talvez, ambas as teorias estejam erradas. Número 27. Uma missão secreta no coração do Atlântico? Existe também a possibilidade de que o U-869 tenha sido enviado para uma missão secreta, com ordens reescritas e nunca registradas oficialmente. Isso explicaria sua localização inesperada e o silêncio absoluto no rádio. Também explicaria o sigilo que cercou sua descoberta, mesmo anos depois de confirmado o naufrágio. À medida que as evidências aumentavam, as certezas diminuíam. Ambas as teorias pareciam fazer sentido, mas ambas apresentavam falhas. A morte do U-869 ainda era um caso sem solução. Número 28. Uma morte sem combate. E ainda mais trágica. Um detalhe que assombrava os mergulhadores era o fato de que os tubos de torpedo permaneciam selados. Se o submarino tivesse entrado em combate, por que não disparou? Se foi um erro interno, por que não há registro do lançamento? Se foi emboscado, como foi pego de surpresa com todas as armas ainda guardadas? A ideia de que o U-869 foi destruído sem nunca disparar um único torpedo torna a história ainda mais trágica. Ele cruzou o oceano em silêncio apenas para morrer calado, sem ter chance de reagir. Número 29. O compartimento selado e a última pista. E essa tragédia silenciosa levava a uma pergunta ainda mais inquietante. O que o U-869 estava fazendo na costa dos Estados Unidos em primeiro lugar? Ninguém tinha essa resposta, até que uma nova pista surgisse do lugar mais inesperado. Quando todos achavam que o mistério já tinha chegado ao seu limite, mergulhadores abriram um compartimento que estava selado desde o afundamento. Número 30.
As câmaras escondidas no fundo do mar. Durante anos, os mergulhadores enfrentaram os mesmos desafios no U-869. Profundidade extrema, correntes traiçoeiras, visibilidade quase nula. Tudo ali trabalhava contra qualquer exploração. Mas no fim de 2024, com novos equipamentos e planejamento mais preciso, uma seção do submarino, antes considerada inacessível, foi finalmente alcançada. E confie, o que os mergulhadores encontraram lá dentro vai te deixar sem fôlego. Era um compartimento selado, desabado em alguns pontos, quase fechado pela corrosão e pela pressão. De acordo com membros da equipe que falaram sob anonimato, aquela parte do submarino provavelmente estava intocada desde o dia em que o U-869 afundou, em 1945. Número 31. Um relicário nazista preservado pelo tempo lá dentro. Os mergulhadores encontraram o que chamaram de uma cápsula do tempo perfeitamente preservada. Havia armários pessoais, baús trancados e gavetas de aço ainda seladas. Alguns compartimentos ainda contavam com anéis de borracha nas travas, milagrosamente intactos. Entre os itens recuperados, havia as relíquias esperadas da rotina a bordo de um submarino nazista. Latas de ração, livros de registro, roupas. Mas então surgiram itens muito mais incomuns e extremamente preocupantes. Objetos que chamaram imediatamente a atenção de historiadores e especialistas em inteligência militar. Número 32. Um artefato sinistro e o uniforme do terror. Fontes envolvidas na investigação descreveram a descoberta de uma adaga cerimonial pertencente a um oficial de alta patente. A lâmina estava gravada com um lema usado por unidades navais de elite. Ao lado dela, cuidadosamente dobrado em um baú à prova d'água, estava um uniforme da Kriegsmarine, a marinha alemã, ainda ostentando a insígnia da Águia de Ferro e uma braçadeira vermelha com a suástica, preservados melhor do que qualquer um imaginava ser possível. Número 33. A caixa que reescreve tudo. Mas o que veio a seguir surpreendeu até os pesquisadores mais experientes. Enterrada sob camadas de documentos selados em tecido oleado, havia uma caixa de memorabilia nazista. Dentro dela, uma bandeira com a suástica, dobrada com precisão militar, estava em perfeito estado. Ao lado dela, folhetos de propaganda escritos em inglês, claramente voltados para semear discórdia entre a população dos Estados Unidos, e o mais alarmante, um livro de códigos parcialmente criptografado com marcações do Abwehr, o serviço de inteligência militar do Terceiro Reich. Número 34. Uma missão secreta nas Américas? A descoberta foi tão inesperada e tão politicamente delicada que nunca foi divulgada ao público. O motivo do sigilo, a possibilidade de que o U-869 não estivesse apenas patrulhando o Atlântico. Talvez ele tivesse sido enviado para infiltrar operativos ou entregar materiais em solo americano. Essa teoria continua sem confirmação oficial, mas as implicações são assustadoras. A ideia de que um submarino nazista poderia ter tentado um desembarque secreto próximo ao litoral dos Estados Unidos, mesmo no fim da guerra, mudaria completamente o que acreditamos saber sobre as operações da Alemanha no hemisfério ocidental. Número 35. A culpa do sobrevivente. Mas ainda havia uma última peça nesta história. Dos 56 homens que deveriam estar a bordo do U-869, todos foram dados como mortos no naufrágio, ocorrido no início de 1945. Todos, menos um. Um nome estava ausente na lista final de mortos. Um homem que deveria ter embarcado, mas não embarcou. O nome dele era Herbert Gussowski. Número 36. O homem que escapou do fundo do mar, Herbert, havia sido designado para o U-869 durante os preparativos da missão. Mas por causa de uma doença que contraiu antes da partida, foi retirado da tripulação. Outro marinheiro ocupou seu lugar. O submarino zarpou sem ele. Na época, essa troca parecia algo banal, uma simples substituição médica. Mas aquela pequena mudança definiria o resto da vida de Herbert. Número 37. A revelação inesperada, décadas depois. Durante décadas, Gussowski viveu sob a mesma suposição que todos os historiadores militares e familiares dos tripulantes, que o U-869 havia sido destruído próximo a Gibraltar, pelas cargas de profundidade dos aliados. Essa era a versão oficial, aceita pela Marinha Alemã e pelas autoridades históricas do pós-guerra. Mas nos anos 90,
um grupo de mergulhadores americanos explorando as águas próximas a Point Pleasant, Nova Jersey, descobriu os destroços de um submarino afundado. Como parte das investigações, os mergulhadores passaram a entrar em contato com parentes dos tripulantes originais. Foi assim que chegaram até Herbert, que vivia na Alemanha, décadas após o fim da guerra, ainda carregando a memória dos colegas com quem havia treinado. Número 38. A confirmação de quem esteve a bordo. Segundo o mergulhador e pesquisador Richie Kohler, Herbert ficou inicialmente cético ao ser informado de que o U-869 havia sido encontrado não próximo à Espanha, mas na costa leste dos Estados Unidos. A informação contrariava tudo o que ele acreditou por mais de 50 anos. Mas as provas eram inegáveis. Os mergulhadores mostraram fotos dos itens recuperados, incluindo objetos pessoais, componentes técnicos e até a faca gravada com o nome de Georg Hornburg, um dos companheiros de tripulação de Herbert. Número 39. O silêncio de quem sobreviveu. Richie e o mergulhador John Chatterton, que depois coescreveria o livro Shadow Divers com Robert Curson, relataram as conversas com Herbert. Ele confirmou que Hornburg realmente havia servido no U-869. Também se lembrou do treinamento da tripulação e da atmosfera nas últimas semanas, antes da partida do submarino. Sua ausência na missão não foi resultado de decisão dramática nem de uma ordem especial. Apenas uma questão de saúde. Foi substituído. E o U-869 partiu sem ele. Quando perguntado sobre